Voltei. Acho que acredito que seja a segunda vez que eu diga isso, né? Sim, eu sumi de novo. Sumi e tem um porquê. Esse vídeo ele não é para engajamento. Não é aquele tipo de vídeo para trazer views e tudo mais, não. Esse aqui é uma conversa franca, um desabafo, talvez até uma sessão de terapia. Justamente porque nós sempre tivemos aqui uma relação franca. Mais ainda com quem me acompanha lá na outra rede social, que sabe um pouquinho do que eu vou falar, mas não imagina nem a metade. Então é com você que é minha seguidora, meu seguidor, é com você que eu quero falar. Claro que vão vir outras pessoas, talvez você tenha caído aqui de paraquedas buscando algum tema que tenha a ver com o que eu vou falar aqui. Então se você chegou até aqui, seja bem-vindo e realmente espero que ajude. E aí vem, antes de continuar, dá já teu like, compartilha, aciona aí o sininho se não acionou, dá um comentário aqui, tudo isso porque a gente tava há muito tempo, já há um mês, né? Sem produzir nada, sem vir aqui. Então, vamos dar essa ajuda aí, porque queremos chegar a mais e mais pessoas. Primeiramente, vou tentar não fazer corte, tá? Um menor número de corte, para vocês verem como é que é realmente agir no seu estado normal, tá? É esse aqui. Então, na maior parte dos vídeos que vocês viram meus, são muito editados, muito cortes, porque eu não faço pauta. É aqui, ó, falando. E aí, para não perder a linha de raciocínio, tenho que falar muito lentamente. Eu achava que era por conta da... Não posso falar essa palavra aqui por conta do algoritmo, né? Então eu pensava que era por conta dos medicamentos e tudo mais, só que não é. Não. Enfim, nós descobrimos o porquê que eu tive em 2018. Na verdade, eu tive antes. Só fui diagnosticada em 2018, mas para isso eu tenho que contar a história, tá? Inclusive, esse estado de depre, né? Vou chamar assim de depre, tá? Que eu tive em 2018 tem muito a ver com o surgimento do canal. O canal ele surgiu como uma tentativa, um resgate. Começou como uma válvula de escape, eu falando de outros assuntos que começaram também a atrair público, que era beleza, né? E mais ou menos em junho, quando eu fui diagnosticada e já estava naquele estado mais, né, forte, o meu editor, meu amigo, vira para mim e diz: Gi, por que tu não falas sobre perícia? Todo mundo tá pedindo. E eu dizia: não. Por quê? Porque eu estava negando a perícia na minha vida, a polícia na minha vida. Eu comecei com blog escrito, porque eu já não conseguia mais escrever meus laudos. Por que eu não conseguia escrever meus laudos? E eu não sou a única. Isso está acontecendo com mais peritos. E aí eu comecei a buscar a arte, um pouco disso, na tentativa de resgatar, né, o profissional. E veio o primeiro vídeo sobre perícia e bombou. E aí vieram as pessoas, né, e eu comecei a falar mais e mais. E era o único momento em que eu falava da perícia. Era esse o momento. Ah, Gigi, mas o que tu sentia? Por que tu não procurou tratamento antes? Primeiro, porque todo mundo imagina que depre é tristeza, uma vontade de chorar. E eu nunca senti isso. Tem um vídeo aqui, logo do início, né, que eu falo sobre a depre, tá? Vai estar aqui nos cards ou na descrição do vídeo, você pode assistir.
Eu não sentia nada disso. Como assim? Eu sentia, era uma fadiga, um cansaço e uma irritabilidade que só faltava dar soco no vento. Nos dias que eu não tinha plantão, eu não conseguia dormir. Várias vezes na semana, eu saía daqui de casa de madrugada, morrendo de dor. Ia para a emergência do hospital. Fazia uma bateria de exames, não dava nada. Mas eu recebi o remedinho para dormir. E foi assim em 2017, quase tudo. Desde 2016, na verdade. Que foi justamente antes de sair esse... Foi quando saiu esse apartamento, meados de 2016. Busquei médico de tudo que vocês imaginavam que pudesse estar associado a esses sintomas. Ginecologista, para ver se eram os hormônios. Endócrino. Cardiologista. Nutricionista. Nada dava jeito. No final, já em 2018, eu resolvi procurar a especialidade que eu não tinha procurado. Psiquiatria. Até porque, vamos lá, o preconceito é muito grande. Aí eu ficava imaginando, eu preciso de psiquiatra? Eu sou. Entenderam? Então, assim, foi difícil chegar até o psiquiatra. E no primeiro dia eu vi que eu estava realmente em um estado profundo, né? De depre. E aí começou a minha luta. Os medicamentos, até se estabilizarem, chegar na dosagem, o remédio, chegar no remédio certo, chegar na dosagem certa, foi uma luta. Eu não queria ser afastada. Só fui afastada porque saindo de um plantão, eu quase bati o carro. Então, o meu psiquiatra virou e disse, não, agora chegou no limite. Até porque é o meu CRM que está em jogo ao te deixar e trabalhar. Então, aí eu fui afastada. Esses dois momentos, esses 2 anos foram, assim, momentos de muita luta. No início, eu digo isso porque eu acredito que muitos passem por isso. Lá na outra rede social eu recebi muito dessas mensagens. Eu acreditava que não tinha fim. Eu realmente, a minha mente não deixava eu ver uma luz no fim do túnel. Eu acreditava que eu não ia sair daquela situação. Realmente é algo que a pessoa pensa. Eu digo isso porque eu vivi isso. E várias pessoas me relatando isso. Então é real, a mente, ela quer dominar, ter o controle. E aí vem um medicamento para tirar ela do controle, ela, opa, isso aí não vai dar certo não. Mais ou menos isso. E então o que acontece? Eu descubro que eu fui denunciada no Ministério Público. Um ser iluminado, abençoado, só que não, faz uma denúncia, pede sigilo de que eu estaria forjando o meu estado de depre, né? Que eu estaria forjando o meu estado. Quando eu vi aquilo, minha mente, ela me dizia que eu estava errada. Que eu não devia estar em casa. E o meu médico dizendo, não, Gisele, não é assim. Tem calma.
E nisso eu fui até que consegui que ele permitisse que eu voltasse. Até porque, sim, eu acredito realmente que me faça bem, né? Pelo menos aqui no momento eu acreditava. E aí ele permitiu eu voltar com algumas restrições. E aí no momento que eu voltei, em novembro de 2018, eu saí em junho de licença. Em novembro, quando eu volto, aí o processo, né, começa a tramitar. Em fevereiro de 2019, em março de 2019, a investigação, ela toma corpo. Claro que tem que investigar. Não sou contra a investigação, de jeito nenhum. Mas como a forma foi realizada, me adoeceu. Eu fui tratada como ré. Eu acredito que deveriam ter dado o benefício da dúvida e respeitado mais a pessoa na condição que estava naquela situação, né? Mas não. E junto com isso, coincidentemente ou não, eu tive também que responder uma corregedoria, minha primeira corregedoria, por conta de um laudo que eu não entreguei. A ocorrência ocorreu em março de 2018. Eu entrei de licença em junho de 2018. E nesse meio tempo a gente também teve um caso aqui que é emblemático. Um suicídio que era um feminicídio. E que eu lembro que eu fui... tentaram, né, coagir para dizer que era um suicídio. E um delegado, coisa muito difícil de acontecer, mas não impossível, ele me levou para a corregedoria. Normalmente é o juiz que leva o perito para a corregedoria pelo atraso de laudos, né? Seria bom também que eles levassem a falta de estrutura também das polícias, cada Ministério Público, né? Das perícias, as faltas de perito também no quadro. Seria muito interessante. Mas, né, isso é uma outra conversa. Então, e aí, depois dessa ocorrência, nesse período, né, desse tempo aí também, eu tive que fazer esse laudo. E com muita pressão, veio pressão de tudo que era lado por conta dessa ocorrência, desse suicídio, feminicídio. Que depois que eu fiz esse laudo e eu vi tanta coisa acontecendo, sabe assim, meu nível de decepção ficou altíssimo. E realmente eu não conseguia escrever o laudo, eu não conseguia escrever nada, já não conseguia fazer nada. E aí eu fui para a corregedoria. Tem mais detalhes aí que eu não posso falar, tá? Quem sabe amanhã talvez, só mais uma vez. E aí veio a punição por conta dessa corregedoria, desse laudo, tá? Eu realmente não esperava a punição. Primeiro, porque eu estava nessa situação. Segundo, porque era a minha primeira corregedoria. Normalmente a pessoa recebe uma advertência e tudo mais. Mas não. E eu já vi tanta coisa pior na polícia, não dá em nada.
Eu juro, eu pensei, não, eles vão me dar uma advertência, beleza. Mas não, foi punida. E a explicação da corregedora foi assim que me deixou mais estarrecida. Você teve a depre em junho. Você atendeu essa ocorrência em março. Então você teve março, abril, maio, junho, 4 meses para fazer esse laudo. Tecnicamente, ela tem razão. Mas afinal, né, o que é o estado de depre? É assim, eu comecei em junho. E aí não se leva em conta o número de peritos para o número de ocorrências. Não se leva em conta todas as brigas de classe, porque eu achava que o meu estado todo fosse por conta dessas situações. Eu nunca imaginei que eu tivesse o que eu tenho. Eu nem sabia o que significava a palavra. Já vou falar para vocês, alguns até já devem, pelo jeito como eu tô falando aqui, falo uma coisa, depois falo outra, assim, já devem tá aí quem conhece saber. Fosse em decorrência, além das decepções, né, que eu falo para vocês e que eu não posso citar aqui, trazer aqui, fossem também por conta das brigas entre classes, que acontecem no Brasil inteiro, não é somente aqui, é no Brasil inteiro. Briga de delta com perito, perito com delta, investigador com perito, perito com investigador. Quantas das vezes eu fui para a cena de crime e era humilhação atrás de humilhação. Ai, Gigi, por que tu não foi para a corregedoria? Não adianta. Era essa sensação que eu tinha, que não adiantava. Pode até ser que adiante, mas eu sentia que não. E não eram coisas que só aconteciam comigo, que aconteciam com outros colegas. E aquilo ali me deixava, eu sei que, ai, Gisele, não pode. Mas cada pessoa é uma pessoa. Eu não sinto isso como normal, como aceitável. E, por outro lado, o meu cérebro, em vez de me fortalecer em relação a isso, não. Me deixou fraca. Justamente, eu acredito que para não me enfrentar esse tipo de coisa. Porque eu não tenho força contra esse tipo de coisa. Porque eu sou o tipo de pessoa que enfrento. Então eu vejo como um escape meu. Para não me ver obrigada a enfrentar o que eu não posso enfrentar. Mas Gigi, e a denúncia do MP foi arquivada. A denúncia do MP, a fundamentação da denúncia era porque eu estava aqui, nas redes sociais. Como se depre tivesse cara, tivesse comportamento padrão. Quantas pessoas estão sorrindo justamente nas redes sociais para os seus amigos? Como eu sorria. Eu não tinha vontade de chorar, mas também aquele sorriso não era verdadeiro. Por dentro eu estava vazia. Era isso que eu sentia, um cansaço, um nada a ver. Foi um período para mim muito, muito, muito difícil. A volta para o setor, ter que encarar os colegas julgando. Foram muitos julgamentos. Tinham muitas funcionárias administrativas que chegavam e me falavam. Outras colegas. Ficava sabendo que algumas colegas, homens e mulheres, falavam. Como alguns falam até hoje. É esse tipo de comentário que sai. Antes de eu entrar de licença, né, ser diagnosticada, uma pessoa chegou para mim e disse assim que aquela situação toda minha era vagabundagem.
E isso me marcou muito, porque era uma pessoa que eu considerava bastante. E eu olhei assim, como é que uma pessoa pode dizer isso? Eu nem sabia que eu tinha. Mas eu dizia, essa pessoa tem um filho autista. Como pode ser tão cruel com a outra pessoa, não sabe nem o que a outra pessoa tá sentindo? Eu sei que eu tô passando por alguma coisa, eu só não sei o que é. Eu não tô bem, só não sabia o que era. E essa mesma pessoa, uma vez também, quando eu questionava por que tanta requisição, nada a ver, requisição que não levava resultado algum, para resultado algum. Coisas que nós sabíamos que não ia se dar do andamento. E aí essa pessoa responde assim, eu prefiro pensar que eu estou indo para ser pelo menos aquela pessoa que vai lá, porque ninguém mais vai. No início eu ainda tentei me apegar a essa ideia, mas depois não, porque eu me senti mentirosa. A outra pessoa, a vítima, me olhava com toda a esperança do mundo. Eu digo, não, isso aqui não tá certo. E isso me adoeceu. Se foi fraqueza, foi. Mas eu não sabia que a minha mente é do jeito que é. Agora eu sei. Mas demorou. Demorou. Por quê? Voltei para o plantão externo, alguns acompanharam, eu fui para o setor ambiental. Lá eu demorei, eu acho que em torno de 5 meses, foi a época da pandemia, voltei justamente na época da pandemia, que tinha que ficar home office à espera da ocorrência. E a forma como as coisas eram administradas foram formas muito complicadas. E aconteceram uma série de outras coisas que eu também não posso falar. Até porque eu não dei nem entrada burocraticamente, tá? Nas situações. Por que tu não deu entrada, GG? Se tu vê que tu tem razão, por que tu não deu entrada? Agora vocês vão entender. Agora eu vou chegar no ponto. Eu descobri que eu sou TDAH. Como assim? Voltei para o setor de análise de peças, né? A pedido de uma pessoa aí muito interessada na minha situação mental. Não colocou como justificativa nenhuma situação do setor, de falha minha, de qualquer coisa, não. Estou muito preocupada com a saúde mental dela. Eu digo, opa, essa pessoa é médica. Porque a junta médica aqui, né? Será que isso aí não seria um desvio de função? Mas eu não entrei burocraticamente. Até isso eu me questionava. Por que eu não entrei? Tô com tanta coisa que não entrei. Voltei para o setor. O setor, gente, em relação às pessoas que são do setor, é maravilhoso. As colegas de trabalho, elas são assim incríveis. É um ambiente, né, saudável em relação às pessoas, tá? Desse laboratório. Mas vocês já viram a bagunça que é, né? Mas tudo bem. Mas isso faz sentido para o que eu vou falar. Eu não conseguia escrever os laudos como eu gostaria. Era uma luta diária. E eu dizia, não, Deus, o que é que tá acontecendo? Eu amo o meu trabalho, tudo bem que isso aqui é meramente descritivo. Não me sinto útil nisso aqui. É meramente descritivo. Não sei nem se é a função de perito, meramente descritivo. Até onde eu sei, não. Posso estar errada, né? Mas quem sou eu? Não, não é, gente. Não é função do perito o trabalho meramente descritivo, tá? Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas eu não conseguia. Eu digo, não.
tem algum problema, o que é? Então eu já estava me vendo voltar o quê? Para aquela situação da depre. Estava entrando em parafuso. Foi quando Deus tinha falado através da sogra do meu marido que no final de janeiro de 2021 iria me dar o que eu mais queria. Aí eu pensei, opa, dinheiro, vou ganhar na Mega Sena. Não. Veio o diagnóstico do TDAH. Ai, gente, sério. E era realmente o que eu mais queria. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Porque aquela não era eu, mas era eu. Entenderam? Eu vivi com esse TDAH a minha vida inteira. Depois as peças foram se juntando. Eu sempre fui TDAH, eu nasci assim. Inclusive a minha tia me levou muito tempo atrás, quando era criança, num psiquiatra, porque ela via que eu era muito agitada. E o médico disse, não, ela não tem nada. Ela é uma excelente aluna, não tem nada. Naquela época, né, achava que TDAH era retardado. Até hoje ainda se tem essa concepção. Mas eu nunca tive problemas com o ensino, porque meu hiperfoco sempre foi a leitura. Meu hiperfoco sempre foi o estudo. Então eu nunca tive problemas com estudo. E eu sempre busquei fazer o que eu amo, o que eu gosto. Aí se encaixa. Por isso que eu não faço o que eu não gosto. Porque eu preciso ter paixão. E aí se a paixão esmorece, o hiperfoco perde. E foi assim com a perícia. E quem trouxe essa paixão de volta? Vocês, aqui. Essa tentativa de mostrar a perícia, valorizar, fazer vocês enxergarem a necessidade real da perícia, compartilharem para mais e mais pessoas, saberem aumentar esse nosso clã Gigi Barreto. Sim, isso me deu um novo ânimo, isso resgatou a paixão. E claro, nada se compara em estar na cena de crime pra mim, tá? Cena de crime eu nunca perdi a paixão. Mas chegar e escrever o laudo, saber, amorosidade e outras cositas mais, né? Que não posso falar amanhã talvez. Pois é. E como foi que eu descobri? Voltando, olha, vocês viram? Eu fui lá, voltei aqui. Teve esse lance, né? Que a sogra do meu marido falou. Aí tá, e quando foi no final de janeiro, um seguidor meu me marcou lá, ele é aluno de mestrado da USP, inclusive nunca mais ele mandou mensagem. Ele de Ribeirão Preto, do curso de imunologia, ele me marcou com outros vários Instagrams que ele seguia, né? E aí eu fui repostar e sem querer cliquei em um. TDAH pra gente grande. Gente, sigam e podem dizer lá que foram por mim, que o cara é muito bom. Eu me identifiquei. Eu disse, não acredito. Ou eu sou hipocondríaca ou eu tenho esse negócio aí. TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Gente, eu antecipei a minha sessão de terapia. Fui falar pra Dani, né, que é minha psicóloga. Ela disse assim pra mim, Gi, nós já temos essa hipótese há muito tempo. Só que o cuidado médico pede que sejam tratadas as comorbidades, né, as consequências primeiro, que tá mais te afetando, que no caso era a depre. E aí depois vim com o tratamento para TDAH, até porque o TDAH ele aumenta a ansiedade. Então a depre, né, tinha que estar controlada. E foi isso. E aí começou o tratamento. Aí eu pensei, ai, agora tudo vai mudar. Tudo é Sônia, agora é paz. Não. Foi ótimo. Comecei a tomar um remédio, né, o Venvance, de 30 miligramas,
Na primeira semana foi maravilha, na segunda, depois. Aí lá eu retorno. Vai pro de 70 miligramas. Aí a primeira semana, a segunda, ótimo, terceira. Depois, em vez de ter caído como caiu de 30, não, gente, eu passei a ter todos os efeitos colaterais possíveis, imagináveis. Claro que eu tô exagerando, mas eu tive muitos. Diarreia, náusea, enxaqueca, espasmos diurnos e noturnos. Eu não podia pegar no sono, porque eu dava o espasmo, que eu pulava da cama. Se eu ia meditar durante o dia, a mesma coisa. Minha mente não me deixava relaxar. Ela estava em estado de alerta constante. E o sono para o TDAH, ele é fundamental. Aí volta, né? Eu fui plantonista durante 7 anos, plantão noturno. Tentei várias vezes ir para o diurno, mas não conseguia. Por quê? Por falta de perito. Eu tentei várias vezes ir para o laboratório para dar uma descansada. Não podia. Por quê? Porque não tinha perito. E aí eu voltei, né, com meu médico, meu psiquiatra, vamos reduzir novamente para 30 miligramas, tá? Eu só tava direto na urgência e emergência. Isso não é vida. Aí tá, voltou para 30 miligramas. Não melhorou. Isso foi agora. E aí, não façam isso, tá? Crianças em casa. Eu tirei o medicamento. Eu pensei assim, eu vivi até aqui sem medicamento. Eu sou TDAH desde que eu me entendo. Eu agora estou identificando o que me prejudica. E agora é a hora de vencer os desafios. Esse remédio não dá. Tava pior do que antes. Aí agora eu vou retornar com o médico para ver o que faremos, né? Espero que eu fique sem medicação. E eu espero que eu vença a minha mente. Porque aí agora é uma luta minha com a minha mente. Fazer esse vídeo aqui já é um passo, já é um avanço, é uma vitória. Porque eu tanto estou desabafando, colocando para fora algo que me envergonhava, que muito tempo a minha mente colocou culpa, se culpava, me culpava, né? Então, é um avanço muito grande para mim. Por isso, mais do que nunca, eu conto com vocês aqui. Até porque o TDAH, a mente do TDAH, tem que ter o resultado palpável, visível, logo, sabe? Muito imediatista. E aqui eu tenho isso. Eu tenho isso aqui com vocês. Vocês respondem, vocês compartilham, dão like. Então eu vejo que tá dando resultado. Muitos me mandam mensagem falando que conseguiram agir de determinada forma, exigiram da autoridade policial a perícia certa. Talvez por isso, né, que algumas pessoas, né, assim, sabem, né, principalmente, né, aí pelo... Vocês entenderam. Outro dia eu falo, amanhã talvez, mas eu continuo, então, contando com o apoio de vocês. Se vocês conhecem alguém que tá passando por alguma situação parecida como essa, que acredita que não vai ter luz no fim do túnel, porque tem, é a luta da nossa mente, né? Manda esse vídeo pra ela. Manda. Que eu tô aqui, também na minha luta. E eu sei que vou vencer essa luta. Já venho vencendo. Já venho vencendo. Porque muitas vitórias já aconteceram. Agora é essa. De ter o foco. E o meu foco aqui é cada um de vocês. E é com muito prazer que eu digo até o próximo vídeo.